Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta dessa semana que discute a obrigatoriedade da lei de ensino de música nas escolas públicas. Será que contribui ou não para a aprendizagem dos alunos? Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, convidamos Calvino Vieira Júnior, que é advogado e músico, e também Mirtes Guimarães, diretora do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli. Calvino, além de advogado, você é músico. Conta pra gente um pouco aí no que a música contribuiu na sua formação profissional e também como pessoa. Contribui muito até pela área em que eu atuo, né? Porque além da advocacia também, eu tenho ainda uma produtora, né, que é a Digiteca. Aqui em Uberlândia a gente faz muitas produções artísticas, culturais. E mesmo na minha área, que eu trabalho muito direito autoral. Porque o conhecer a música não é se restringir a ser músico. Nós não temos que pensar que vamos implantar música, estudar música e todas as pessoas vão ser músicos. Não, mas o conhecimento. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar o direito autoral em função do desconhecimento, né, da música dentro dos setores pelos magistrados e alguns órgãos e escritórios que trabalham dentro da mesma área, porque não conhecem conceitos, não sabem distinguir um estilo musical, não sabem a diferença entre um arranjo, uma autoria, uma melodia. Então, esse conhecimento não é simplesmente restrito ao músico, é a percepção musical. Né? E isso contribui porque soma nas áreas que a gente atua. E existe aí, Mirtes, essa dificuldade mesmo no mercado, no conservatório, você percebe para os músicos já formados, os professores no caso, para os alunos que estão inseridos aí nesse contexto? Existe, isso que o Calvino disse, é que para você não precisa de ser um músico ou um instrumentista. Eu acredito que você passar por uma escola de música, você ter essa educação musical, é você também ser um bom ouvinte. Você saber escolher coisas boas para você ouvir, você ter uma noção de corpo, sabe? Você ter uma respiração, todo esse contexto faz parte do nosso dia a dia, que você precisa das artes, você precisa da música para estar desenvolvendo isso. Então, eu acredito muito nessa musicalidade. Tá, e por falar em musicalidade aí e o ensino da música nas escolas, existe uma lei, Calvino, Sim, que obriga o ensino da música na disciplina, né, de artes nas escolas aí. Como é que está essa questão? Como é que funciona essa lei? Conta pra gente um pouquinho do desenvolvimento dela. Até, por coincidência, eu fui um dos que foi defender essa lei em Belo Horizonte, né, Câmara dos Deputados de Belo Horizonte em 2011. A lei já estava pronta, então eu fui justamente com essa visão, mostrar a importância desse ensino em função social, não só na questão artístico-musical, mas de todo o contexto social. O que acontece é que as pessoas também têm um desconhecimento da ciência jurídica, porque muitas pessoas confundem o direito com a advocacia. Isso é importante a gente ressaltar até para entender esse andamento da própria lei, porque as pessoas esperam demais. Uma lei é um instrumento, como qualquer instrumento musical. Porque se você pergunta, para que serve o violão? Vai depender de como. Ele tem um potencial para execução e uma sonoridade musical. Mas dependendo da mão que pega um violão, você pode até matar com um violão. Né? Você pode espancar com o violão e matar. A lei é a mesma coisa, é um instrumento que é criado com um bom objetivo. Tem falhas, porque nada é perfeito, todas as leis têm falhas. Só que no momento que ela é criada, ela não vai agir por si só. Então, a sociedade tem que conhecer essa lei, saber os meandros, através disso, implantar e correr atrás. As pessoas aqui no Brasil têm esse costume de achar, fez a lei, ninguém faz nada, nem você. Né? Então, esse é o grande problema que a gente tem. Então, nesse sentido, a lei estando pronta, ela já tem vigência e eficácia, então no seu tempo de existência ela tem a possibilidade de ser eficaz, vai depender de várias possibilidades. Então nesse sentido a gente vê que ela está meio estática. Então, no caso foi em 2011, a partir de 2012 ela passou a vigorar ou foi 2013? Não, em 2011 mesmo. Né? Ela já tem, então ela tem vigência. Pô, foi aprovada, tem vigência, está ali estática. Mas ela não fala, tinha uma previsão de quanto tempo. Mas, por exemplo, se as escolas não implantam, o que vai acontecer? Quem está fiscalizando? Quem está correndo atrás? De quem é o interesse? Né? Quem busca esse interesse? A gente tem um problema histórico no Brasil que eu acho muito sério, porque as pessoas realmente parece que estão manipulando a questão educacional, porque a gente percebe que um povo bem educado, um povo consciente, é um povo difícil de governar.
Então parece que o governo, o Estado, tem o maior interesse em que as escolas passem a ser só vencedoras de etapa. Parece que os alunos têm os professores como uma barreira a ser vencida com 70 pontos. E não ali uma fonte de conhecimento que eu vou buscar conhecimento. Eu quero saber quantos pontos eu preciso ficar livre dessa matéria. Então, em função disso aí, parece que eles tiraram o que seria mais importante, a transformação do ser humano num grande cidadão pensante. Então, e a arte contribui demais com isso. Não só a música, mas toda a arte. Então, eles começam a deixar de lado, porque antigamente eu tive música nas escola estadual. Não vou falar quantos anos para não entregar a idade. Mas a gente tinha esse ensino, tinha um professor específico que ensinava música. Isso para mim foi muito importante. O que aconteceu? Você falou que você teve música na escola. E aí parou? O que houve? Parou. Falar a verdade, na época eu nem sei porquê, porque eu nem acompanhava isso. De repente a gente não tinha mais. De repente a gente começa a ver surgir a escola privada com a intenção de lucro. Não mais de conhecimento, porque a gente vê que toda escola, o maior interesse dela, pelo menos na iniciativa privada, é mostrar a cada ano quantos alunos ele passou no vestibular. Então ele começa a preparar o aluno para passar no vestibular. É isso que eu estava falando das questões das barreiras. Então eu tenho que vencer o vestibular e depois lá dentro vence os professores, até a gente conseguir o diploma. Venceu o diploma, aí você vai para o mercado de trabalho. E às vezes as pessoas saem para o mercado de trabalho sem essa noção da importância de absorver conhecimento. A importância de não só absorver o conhecimento ali da sua profissão em si, mas também essa questão interdisciplinar, multidisciplinar, né, transdisciplinar. Então, buscar conhecimentos externos que vão contribuir também para a sua formação profissional em qualquer área. Né? De repente eles tiram a música, eu entendo, essa é a minha visão particular, de que muito tem a ver com a manipulação realmente, de deixar um povo menos interessado, menos pensante, além da sua profissão, para que as pessoas sejam peças dentro de uma sociedade que só cumpra aquele serviço, que na hora que não precisa mais eu tiro, jogo de lado, ponho outro, como George Orwell fazia, né, na Revolução dos Bichos. Né? Cada um é um animal. O cavalo principalmente é o que mais sofre, ele vem aquele potencial, enquanto ele tem potência, ele é aproveitado pelo governo. No momento que ele deixa de ter potência muscular, ele é o quê? Vai para o abate. Então as pessoas começam a ser isso, peças que vão sendo inseridas. Parece que eles vão tirando tudo isso que faz o homem crescer como ser humano, como cidadão. Eu entendo dessa forma. E Mirtz, como que você enxerga aí a questão da música nas escolas? Contribui ou não para o aprendizado? Com certeza contribui, sim. Nós começamos, desde o ano de 2000, nós temos no conservatório, nós tínhamos o projeto Música na Escola. Depois, com a criação da lei, aí sim, em 2012, nós tivemos o curso de extensão em educação musical. Ele era aberto para os professores da rede estadual, municipal, escola particular, todos, com enfoque maior nos professores da rede estadual. E aí a gente vai formando as turmas, então acho assim, nós temos que capacitar as professoras para elas irem para a escola. E o primeiro objetivo nosso, acho que é fazer com que aquele professor, ele goste de música. O primeiro passo é ele gostar de música, das atividades, a gente dá muitos jogos e brincadeiras, resgatar aquela coisa da ciranda, das parlendas, fazer atividade com aquilo. Então, primeiro você tem que trazer o professor para o seu lado, porque depois ele vai passar aquilo para os alunos dele. Então, eu acredito, sim, que a música, ela transforma o ser humano, com certeza. E Calvino, em Uberlândia, como é que está o andamento dessa lei? Nossa, vou falar a verdade, eu não tenho acompanhado tão de perto, né? Porque para mim foi uma decepção pessoal, porque desde 2011 a gente eu tive o maior interesse em ir acompanhar em Belo Horizonte, sabendo dessa possibilidade de implantação. Aí eu vi esse novo governo chegando, falando que ia transformar a cidade na cidade da música, né? Que foi a campanha toda falando da cidade da música. Eu posso falar de cadeira porque eu estava muito próximo, né? Durante a campanha desse atual governo. Isso eu não tenho medo nem vergonha de falar, e foi uma grande decepção para mim, porque eu não sei como que vai transformar a cidade na cidade da música com essas promessas e nada, e sendo que a gente já tinha uma lei. Então pelo menos eu acho que deveria, já que já tinha uma lei com essa obrigatoriedade, porque pelo menos essa lei que já está vigente, né, ela não se torna eficaz aqui, não passa, já que era a língua desse atual governo. Então realmente assim, para mim foi uma grande decepção. Eu fiquei afastado, porque eu prefiro continuar da forma como eu trabalho dentro da minha produtora, com os meus shows, né? Até porque eu dei ainda uma grande sorte, que eu sou casado também com uma
bailarina, a gente tem uma escola de dança e música. Então a gente trabalha na iniciativa privada dessa forma, tentando contribuir de alguma maneira, né? Agora, assim, realmente a implantação dentro de Uberlândia eu não tenho acompanhado de perto, porque é aquilo que eu falei, uma decepção dentro da área cultural. Uberlândia, para mim, foi imensa, ainda é imensa. Quando que você percebeu aí que houve uma deficiência na implantação desse projeto aqui na cidade? Olha... O que faltou? Uma fiscalização, um maior interesse da parte educacional, de ir em busca? O que está acontecendo? O que falta? Eu acho assim, porque a gente, é uma questão muito complexa, porque da mesma forma que a gente fala, parece que, eu falei agora mesmo, parece que a escola tem que correr atrás dos professores, mas os professores estão desmotivados, muito desmotivados, porque... Eu também sou professor universitário, então a gente percebe assim, que não é que a gente queira ser a salvaguarda, né? Acho que muita demagogia, não, eu só preocupo com a educação, não, todos nós preocupamos também com a questão financeira, temos famílias e temos que nos manter. Então, não é querer ficar rico e milionário com a educação, mas desmotiva demais o professor em querer implantar sistemas novos, disciplinas novas, com o salário que ele recebe. E a gente tem que ser muito sincero. Então, nesse sentido aí, não tem nem essa motivação. Então, quanto mais trabalho, o professor fica desmotivado, sim. A gente sabe, como a Miss falou, ainda não tem, hoje aqui em Uberlândia, a gente percebe, professores para preencher todas essas vagas. Aí a gente começa até a discutir isso. Será que seria só o professor de música também? Será que poderia ser da história da música? Começar a percepção musical, mas não necessariamente formado em música, a gente aproveitar professores que já estão. Talvez essa falta de visão, porque quando fala de música, também talvez seja um grande desconhecimento, acha que tem que ser só música, o menino vai entrar ali e sair tocando flauta, vai sair tocando piano. Não, é o que a Mitz falou também, essa percepção. Essa grande percepção. E ali, a música nas escolas, ele não vai ser um instrumentista ali, não. Para ser um instrumentista, ele tem os conservatórios, ele tem uma escola particular, ele tem outros meios. Ali ele vai ter esse trabalho realmente de educação musical. Ser um bom ouvinte, ter uma boa percepção, é isso que ele vai ser. E assim, o que o Calvino estava dizendo, existe muita dificuldade, sim, resistência dos professores, porque eles terminam o turno de trabalho dele, ele tem que ir lá fazer a sua capacitação. São 4 horas semanais. Então, é difícil ele ter essa disponibilidade. E ele não está ganhando nada, realmente. Ele está o quê? Ganhando conhecimento, experiência para a sua vida, que eu acho que isso não tem preço também. Mas ele tem uma resistência, assim. Não são todos os professores que vêm de boa vontade. No primeiro momento, eles chegam muito resistentes. Aí você faz uma aula gostosa, você faz as brincadeiras, as atividades, acaba que você traz eles. Mas o primeiro momento é de resistência. Entendo. Infelizmente. Entendo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais informações sobre o ensino de música nas escolas. Até já. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas. Procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos
vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Olá, voltamos ao Em Pauta dessa semana que discute a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas públicas. Milites, a respeito dessa lei, o Conservatório de Uberlândia atua como centro de referência e na formação dos professores. Como funciona tudo? Os professores interessados podem procurar o conservatório para elaborar os projetos? Como é? Uberlândia a gente tem assim uma grande característica. Uberlândia é uma cidade muito grande, a gente tem muitas pessoas interessadas, então assim, não falta alunos para nós. Graças a Deus, esse ano nós vamos estar com 3 turmas de 25 a 30 alunos. A média era para atender 50 alunos, nós estamos atendendo quase 100 alunos. Então, assim, a gente tem uma perspectiva muito boa do curso. E, infelizmente, nós somos 12 conservatórios de Minas e ainda existe algumas cidades que não vão dar o curso por falta de ter professores disponíveis para isso. Então, Uberlândia, a gente tem uma fila de espera, tem vários professores interessados que têm procurado o conservatório. Para esse semestre, nossas turmas já estão lotadas, infelizmente, mas em agosto a gente abre novas turmas. Geralmente as inscrições para esse curso a gente divulga pelo site, é feita uma inscrição e depois uma matrícula lá no conservatório. Então, a próxima turma agora é agosto, porque essa que inicia em fevereiro já está completa. Isso significa que o conteúdo está sendo ensinado, então, de música nas escolas? Está, e assim, a gente tem, os professores têm feito o primeiro módulo e depois eles procuram porque eles querem aprofundar, eles querem aprender a fazer, porque eles estão ali fazendo as atividades. Eles querem aprender a fazer um planejamento certinho de como vai dar a aula, porque você faz as atividades. Como você não é da área específica, às vezes aquilo some, perde ali na hora, você faz correto, beleza, mas depois você perde um pouco aquilo. Então, essas professoras, a maioria volta querendo fazer uma aula para ela fazer o planejamento dessa aula. Entendi. Então, isso é muito importante. Essas professoras que voltam, a gente as recebe com o maior carinho, assim, dá um maior apoio para elas estarem fazendo esse planejamento. Então, assim, Uberlândia tem andado de uma certa forma, mas é aquilo que a gente discute, é muito novo para elas. Essas professoras que vão para as escolas, a maioria delas nunca passaram por uma aula de educação musical, então elas estão aprendendo, assim como elas vão aprender lá na hora que elas forem dar aula para os seus alunos. Elas estão aprendendo agora, então é muita novidade para elas. Se fosse um professor de música ir lá fazer as atividades, é muito mais natural, mas ok, foi criado para o professor da escola regular ministrar, então ele tem que procurar o conservatório realmente e a gente conseguir despertar isso nesses professores, esse gosto e essa capacidade para eles estarem passando para os seus alunos. É, porque é necessário para o aluno até aprender, né? Se o professor não é motivado, o aluno não aprende Ele também. não aprende, ele tem que ter prazer, ele tem que ter esse gosto, porque música é muito prazeroso. Né? Ô, Calvino, pela lei, o que deve ser ensinado aí às crianças nesse projeto específico? É o que a gente já comentou por alto aqui, teria toda essa base, né, de percepção musical, o que é a música, né, a questão dos instrumentos, a variedade, a questão tímbrica, a questão melódica, tentar voltar desde as cantigas populares, como já foi falado pela MIT. Então seria justamente essa base, seria uma visão geral, né, não tem nada muito específico, né, específico seria dentro da área musical, mas seria uma visão geral, essa percepção como um todo, até para melhorar a percepção, porque tem uma coisa que nos incomoda muito, as pessoas falarem, até para saber distinguir isso, falar que um estilo é vulgar, que o funk é vulgar, não é.
Os estilos não são vulgares. O problema é que certas pessoas levam a vulgaridade para dentro dos estilos. Todos os estilos são bons, têm a sua origem. Só que depois de um certo tempo, algumas pessoas começam. Você vai achar vulgaridade dentro do MPB, vulgaridade dentro do rock, vulgaridade dentro do sertanejo, do pagode, mas isso não transforma os estilos em estilos vulgares. Então isso que a gente tem que perceber, saber diferenciar. Até por essa questão, as pessoas querendo proibir o funk, é um absurdo. Poderia o quê? Saber selecionar, saber o que está realmente transmitindo o funk, o que está transmitindo cada um dos estilos musicais. Aí vem a grande percepção que linka a questão musical com o conhecimento. Então isso é que a gente vê que é a grande importância desse ensino também da música. Não nesse sentido aí, os vários estilos até estimulam os alunos a estudarem mais. Justo. Você tem que usar, às vezes, até também o estilo funk, Eu não estou falando do meu gosto, porque eu tenho a minha preferência. Mas usar o funk, mostrar que o funk pode ter uma boa letra, uma boa intenção. Porque a culpa não é do funk, são as pessoas que estão usando mal o funk. Isso é importante. Com o funk, você trabalha vários elementos musicais ali. Você não precisa trabalhar o funk. Você pega uma música que está na mídia, nós fazemos muito isso. Você pega uma música que está na mídia e trabalha os vários elementos, porque o aluno vai perceber ali o que é a música realmente, o que você pode estar fazendo e está descobrindo o que existe ali. Você pega um funk, faz um ritmo diferente, marca a pulsação dele, então você vai estar trabalhando isso. E é isso que o Calvino falou. Você pega diversos estilos e mostra isso para o aluno. Ele vai selecionar o que gosto musical ele vai ter, mas você vai mostrar tudo que tem um funk, tudo que tem um rock, tudo que tem um MPB. E ele vai saber, aos poucos, ele vai começar a distinguir o que ele gosta. Então, e o quê? De uma maneira bem seletiva, de uma maneira bem consciente, bem perceptiva, isso que a gente tem, que é a nossa missão. E os benefícios da música aí para essas crianças, no caso? Desenvolve, inclusive, a autoestima, Eu acho que música, e as artes em geral, mas a música, eu acho que ela desenvolve tudo. Eu pego muito nisso, porque você tem muita coisa para trabalhar na música. Você pega uma criança que assenta na mesa e que derruba tudo. Por que ela faz isso? Ela não tem noção de lateralidade. Isso você trabalha na música, no ritmo, no seu corpo. Eu acho o corpo fundamental. Respiração, eu amo isso. Eu acho que é essas coisas que tem que ser trabalhado nas crianças. É a noção de espaço. Sabe? Então, as atividades que a gente trabalha, a gente chama de jogos e brincadeiras, são essas parlendas e tudo. Isso, a ciranda, qual criança que já dançou uma ciranda? Gente, fazer uma ciranda é maravilhoso. Se bem que no mundo atual, com a tecnologia, e o povo não está muito brincando de ciranda mais não. Então, o problema é esse. Eu ainda consigo, eu consigo fazer isso. Eu falo assim, eu dei muita sorte, eu acho que a gente está transmitindo isso para os nossos filhos. Até porque eu tive filho já com uma idade mais avançada, 38 anos, que eu tive o primeiro, eu estou com um filho de 10 anos e outro de 4 anos. E a gente trabalha muito isso. Aproveita também, porque a minha esposa, além de bailarina, formada em letras, Os meus filhos, isso também vem muito de casa. Meus filhos, eles saem para passear, a gente sai, eles levam um livro debaixo do braço, Leva brinquedo, mas eles têm uma tendência. Às vezes chega em casa à noite, até um certo horário, é claro, porque depois tem outras coisas a fazer, mas eu, minha esposa e meus 2 filhos estão na cama lendo livros. Os tem toda a base educacional dos o quarto já de ler, não, mas ele for ler, pega, eu faço questão disso. E a música também. O meu filho com 3 anos já cantava Cio da Terra. Olha só. Por quê? Eu estou fazendo milagre? Não. É porque os pais também têm que participar. Os pais deixam também muito jogados os filhos, com as famosas babás eletrônicas, com a internet. Não estou falando que a TV é outra coisa a se lembrar. A TV é ruim? Não, é maravilhosa. A internet é maravilhosa. O problema são as pessoas que estão usando mal. Que é usar. A forma como é usado. Então a gente percebe que isso que é o grande problema. Não são os instrumentos, são as pessoas que estão usando instrumentos e qual a intenção de se usar isso. Então é isso aí que a gente fala. E esse benefício que a gente vê na questão musical. Porque eu costumo dizer muito que é chato chegar a esse ponto, mas eu falo que uma das poucas coisas que ainda me faz sentir orgulho de ser da espécie humana é essa capacidade de criação, e essa criação natural, que ela não tem classe. Ela não tem a questão financeira, é uma questão imaterial. Tanto é que a obra é considerada, dentro do direito autoral, obra imaterial. E Caetano até falava isso numa música dele, acho que é Tigresa, como é bom poder tocar um instrumento. E eu estou cantando uma música aqui agora, eu pergunto onde que ela está.
ela está em mim, está no Caetano, se eu cantar a música dele, às vezes 1000 pessoas estão cantando a mesma música ao mesmo tempo, ela está no CD. Essa é a imaterialidade que nos retira um pouco dessa questão material e consumerista que a gente tem, que alimenta a alma, que te traz prazer, que é a questão também, até mesmo psicológica. Então a música vai muito além. Não, a gente está falando do tema música, é a arte como um todo, claro. Né? A gente não está desmerecendo nenhuma outra arte, mas é porque o tema hoje é a música. Então essa questão é muito importante. É muito importante, porque não é só aquele negócio, porque a gente também tem o show business, né, que está criando uma ilusão nas pessoas, vão ficar milionário com a música, mas às vezes você ganha muito dinheiro da noite para o dia, de repente você é descartado, porque eles estão transformando também a música num produto, um produto perecível, porque isso é bom para o consumo, né? Lançar uma música hoje, bombardear, não quero nem saber da qualidade dela, fazer as pessoas comprarem um CD por causa de uma música e daqui a um mês descartar e comprar outra. Às vezes você tem 10 músicas para serem boas, não coloca 10 em um CD, estou falando como CD, mas tem outros meios, mas eles dividem em 10. Cada 3 meses lança uma para fazer as pessoas consumirem o objeto de fixação da obra. Porque quando você compra um CD, você não compra a obra, você compra um objeto que te permite conhecer a obra. Porque ela é imaterial. É verdade. Né? Infelizmente a gente passa por isso. Agora vamos para as considerações finais. O que falta para essa lei ser implementada aí na íntegra, na visão de vocês? Eu acho que é uma conscientização geral e uma preparação mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um profissional preparado, porque não dá para colocar qualquer um para dar aula de qualquer coisa. Eu sou a favor, o professor de geografia tem que dar aula de geografia, o professor de música, ele vai dar aula de música. Você tem o apoio de todos o outro grupo, mas eu acho que tem que ser a pessoa específica no seu canto. E para você, Calvino? Realmente, eu também entendo assim, que seria essa vontade, esse interesse, né? E tentar trabalhar nos multimeios. Não ficar diretamente assim, na escola municipal, porque mostrar a importância desse conhecimento, como a gente debateu aqui o tempo todo. Né? Só uma coisinha que eu discordo um pouquinho. Um pouquinho só da Mitsis, né? Desculpe aí, mas eu me preocupo também que o professor seja só músico. Eu me preocupo por causa do que a gente debateu aqui hoje, porque realmente, lógico, que se fosse para formar um músico, 100% músico, eu concordo que sim, 100%, mas eu acho que a gente tem que desentranhar um pouco, ele tem que ter, de uma forma ou de outra, ele tem que ter um conhecimento musical. Uma visão também de... Mas ele também tem que ter uma visão maior. Eu me preocupo muito nessas diversas áreas, né? Se vai percorrer toda a base educacional, que ele também demonstre para essa criança, para o aluno, que a música em si não vai transformar ele só em músico, mas mostrar várias possibilidades. A gente sofre muito com, às vezes, né, até falar assim, técnico de som. Porque às vezes o técnico de som ele entende mais do equipamento ali, ele sabe mexer em tudo, sabe regular, mas ele não tem a percepção do estilo musical que está no palco, e às vezes ele prejudica o show por não ter a percepção musical, a sensibilidade. Saber, olha, se agora é uma banda de rock, o que ele tem que naquilo ali realmente mostrar, destacar. Aí entra logo depois uma banda de MPB, o que tem que ser destacado? É o violão de nylon, né? Porque no outro é talvez a guitarra, ou é o vocal, onde que eu tenho que dar ganho? Ele sabe mexer tudo, mas ele não tem essa percepção. É bom uma visão geral. Eu entendo que sim. Muito obrigada pela participação de vocês e por toda a contribuição nas informações aí. Eu também quero agradecer a sua audiência em casa. O Em Pauta de hoje fica por aqui, mas eu volto na semana que vem. Até lá!